cidadãos como a forma para alcançarmos o que ele denominou de cidade justa, aquela idealização que ele fez de uma sociedade justa, de uma polis justa. A sociedade deve ter, segundo Platão, o compromisso com a educação das crianças. Todos os agentes sociais são responsáveis, direto ou indiretamente, pela educação das crianças. Para Platão, já na primeira infância, a polis deve tomar para si o cuidado de todas as crianças, educando-as para as funções necessárias da cidade, para ser da classe econômica, artesão, comerciante, agricultor, ou da classe militar para proteger a polis, ou da classe dos magistrados, ok? Como é que a gente vai saber em qual local ou em qual classe cada cidadão grego vai ser? Segundo Platão, a partir do conceito da educação. Percebam, a educação de Platão é distinta do que nós promovemos hoje enquanto educação, onde cada família ou cada indivíduo é responsável por si mesmo, responsável pelos seus estudos, etc. Na ideia dos gregos, na perspectiva dos gregos, a criança ela pertence à polis. Toda a sociedade tem responsabilidade sobre a criança. Para um grego seria muito difícil, por exemplo, de perceber uma criança na rua mendigando e achar que aquilo não é problema dele, porque as crianças são problemas de todos, são responsabilidade, melhor, de todos da sociedade, de todos os membros da sociedade, beleza? É como se ele fosse parte da polis, parte dessa ideia e dessa construção de coletividade, ok? Então veja, para Platão vão ter estágios na educação. Coloca todo mundo para estudar e veja, aqui todo mundo parte de uma mesma educação. Não é como hoje que a gente quer falar de meritocracia quando a gente não dá condições iguais. Não dá para falar de meritocracia quando um estudante estuda numa escola na qual faltam professores de matemática, de física, falta estrutura e outros têm toda a estrutura do mundo para estudar. Não dá para você competir em par de igualdade. Platão fala que a educação pode sim dividir a sociedade em classes à medida que todos tenham a mesma condição de competição, a mesma condição de educação, ok? Então veja, a partir de uma ideia de educação igualitária, onde todos têm o mesmo tipo de educação, todo mundo entra para estudar, as crianças. Todas as crianças já pertencem à classe econômica. Vão ser artesãos, comerciantes, agricultores, enfim. As crianças que tiverem mais desenvoltura na educação passam para o próximo estágio e já conseguem chegar à fase dos militares, beleza? Que são responsáveis pela defesa da polis, pela defesa da cidade-estado, pela defesa dessa cidade idealizada por Platão. Se mostrarem desenvoltura na juventude, passam para uma terceira fase, que aí seriam a dos magistrados, que já conhecem e já conseguem observar a realidade de forma mais intelectualizada. Então, a forma de se definir em que classe vai se estar é a partir da educação. Se você passa de um estágio, você sai da econômica e vai para a militarizada. Se você passa do estágio da militarizada, você sai da militarizada e vai para a classe dos magistrados, que são responsáveis pelas leis da polis. E para Platão existe uma outra, vou chamar de classe, que está acima de todas essas, que é a do filósofo, que é aquele que tem a capacidade de enxergar o mundo das ideias. Vamos ver isso. Defendia, ainda sobre a questão da educação, vamos ler rapidinho que eu explico do filósofo. Defendia um novo ciclo educacional, no qual os mais aptos passariam a aprender a filosofia, transformando-se por meio da educação em sábios, legisladores. Tornar-se-iam da classe dirigente os governantes. O governante deve ser um filósofo, o sábio. Assim, Platão defende o que denominamos de filocracia, o governo ou poder dos filósofos ou sábios. Era isso aqui que eu queria explicar. A partir desse novo ciclo educacional proposto por Platão, que eu já expliquei anteriormente, nós conseguiremos destacar da sociedade o que Platão chamou de sábio ou filósofo. Cuidado, porque na Grécia Antiga o conhecimento mais evoluído que tinha era o conhecimento filosófico.
A ciência propriamente dita, como nós temos hoje, a ciência moderna, não existia naquela época. Então, todo aquele que conseguia enxergar a realidade informacional já era considerado um filósofo ou um sábio. E para Platão, os sábios deveriam governar. Os filósofos deveriam governar porque eles conseguem ver a realidade tal qual ela é. Eles conseguem acessar o mundo das ideias. Lembram? Mundo das ideias e mundo dos sentidos. Logo, eles sabem o que é o melhor para todos. Por isso que Platão rejeitava a democracia. Porque a maioria só consegue enxergar o mundo dos sentidos. Como é que eles vão governar se eles sequer conseguem perceber a realidade tal qual ela é? Eles sequer conseguem escolher o que é melhor para si mesmos. Quem deve escolher o que é melhor não é a classe econômica também, porque quer bens materiais. Não pode ser a classe militar porque está querendo honra. Não pode ser só a classe dos magistrados, porque esses são responsáveis pela lei. Tem que ser os filósofos, aqueles que conseguem enxergar a realidade tal como ela é no mundo das ideias. Daí nós temos a filocracia, cracia do grego kratos, que significa poder, governo, e filo de filósofo, o poder dos filósofos, ou o poder dos sábios. Para Platão, quem devia governar eram os filósofos. Beleza? Vamos ver uma síntese do que Platão escreveu no livro A República, uma síntese do pensamento político de Platão. A cidade justa, idealizada por Platão, é governada pelos filósofos, filocracia, administrada por cientistas, ou aqueles que chegaram no magistrado. Cientistas aqui não entendem a ciência na concepção moderna que nós temos de ciência. Ciência na Grécia era outra, era a ideia dos sábios, aqueles que conseguiram progredir na educação proposta por Platão. Certo, administrada pelos cientistas, protegida pelos militares e sustentadas pelos produtores, que estão na classe econômica. Cada classe realizaria sua função para o bem da polis, para o bem da sociedade, racionalmente dirigida pelos filósofos, que são aqueles que têm a capacidade de alcançar, de ultrapassar a barreira das experiências ou das aparências e alcançar o mundo das ideias, conseguem saber o que é o melhor para a sociedade e assim organizá-la da forma mais justa, ok? Essa é a perspectiva, a concepção política do filósofo Platão. Ao contrário da cidade ideal, que foi o que a gente leu agora, que é uma cidade justa, Platão defendia que a cidade injusta, ou seja, a cidade oposta à cidade justa, é aquela em que o governo está nas mãos dos proprietários, que não pensam no bem comum da polis. Ou seja, sempre que eu falar polis, enxerguem sociedade, que aqui a gente está no mundo grego, sociedade era polis. Então os proprietários não pensavam no bem da polis e defendem somente seus interesses econômicos particulares. Ou nas mãos dos militares, falei isso também, que submetem a cidade a guerras para satisfazer os seus desejos particulares de honra e glória. Falamos sobre. Para Platão, só os filósofos, a filocracia, os filósofos no poder, têm o interesse do bem comum da sociedade e só estes podem governá-la com a devida justiça e pensando sempre no bem de todos. Logo, no seu livro A República, Platão defende, enquanto sociedade idealizada, que quem deve governar são os sábios, são os filósofos, a filocracia. Bom, dica. Nós falamos que na democracia grega excluíam tanto as mulheres quanto os escravos estrangeiros, só que na cidade idealizada por Platão, ele não excluía as mulheres da política. Inclusive, ele faz uma grande crítica à democracia, tanto por conta do episódio da morte de Sócrates, que eu já falei, que não tem como a maioria governar, porque a maioria não alcança o mundo das ideias, como ele também criticava as mulheres não poderem participar da vida pública, ou melhor, as mulheres não poderem participar das decisões políticas da polis, ok? Essa é uma dica que fica em Platão. Platão, agora a gente vai para Aristóteles. Concepção política em Aristóteles. Como já falei, Aristóteles
é discípulo de Platão, mas ele vai romper com o seu mestre em praticamente tudo. Se for falar sobre arte, se for falar sobre justiça, sobre ética, Aristóteles vai ter um posicionamento diferente do seu mestre. Aristóteles, em muitos dos casos, vai para além de Platão. E na política não vai ser diferente. Enquanto a teoria geral de Platão é aquela que ele divide a realidade em duas, mundo dos sentidos e mundo das ideias, Aristóteles vai dizer, ó, nada disso. A realidade é uma só, é essa que está aqui. Não tem nada de mundo das ideias e mundo dos sentidos. Aristóteles, diferentemente de Platão, ele valoriza o mundo sensível, ele valoriza os sentidos, mas ele cria toda uma construção teórica para poder explicar essa perspectiva de valorização de sentidos. Por isso, eu convido vocês a ir no nosso canal do YouTube e assistir a aula sobre Aristóteles. Lá eu explico mais detalhadamente, mais profundamente esse filósofo grego, ok? Mas aqui a gente está preocupado sobre entender, compreender qual a posição política de Aristóteles e qual a diferença entre Aristóteles e seu mestre Platão. Vejamos, se Platão defendia a filocracia, os filósofos no poder, Aristóteles não. Para ele, tanto faz a forma de governo, como veremos daqui a pouco. Mas antes de mais nada, vamos dar uma olhada. Aristóteles, como já falei, foi discípulo de Platão e defendia o mundo sensível, afastando-se diretamente de seu mestre e, consequentemente, também do que esse defendia em relação à política, que é o que nos interessa aqui e é onde a gente vai mergulhar. O pensamento político de Aristóteles, não dá para discutir tudo de Aristóteles, porque Aristóteles discutiu muitas coisas. Aqui nós vamos focar na sua concepção acerca da política. O Aristóteles escreveu o livro A Política, onde ele descreve, qual seria a melhor forma de organização social, de justiça coletiva, lembrando sempre, repetindo muito, o ideal de política e o ideal de justiça nos gregos, na antiguidade, estava inerente um ao outro. Em Aristóteles isso vai ficar muito evidente. Embora eles discordassem dos sofistas, de certo modo convergissem em determinados pontos, tiveram propostas diferentes sobre política. Lembrando, os filósofos de uma forma geral discordavam dos sofistas. Isso vem desde Sócrates. Aí Platão, discípulo de Sócrates, Aristóteles, discípulo de Platão, todos eles se distanciavam daquela perspectiva dos sofistas, sobretudo na política, que é o nosso tema desse curso, que a política é uma convenção humana e etc. Para os filósofos não, a política faz parte da natureza humana, em especial em Aristóteles. Só que, mesmo eles discordando dos sofistas, eles também discordavam entre si. Se para Platão quem deveria governar era o filósofo, o rei filósofo, o rei sábio, a filocracia, Aristóteles vai dizer que não. Tanto faz a forma de governo, como nós veremos a seguir. Aristóteles dá uma nova concepção de política diferente da do seu mestre. Aristóteles se distanciou da teoria política do seu mestre e da dos sofistas. Contudo, assim como Platão, Aristóteles compreendeu que a reflexão filosófica sobre política perpassa por refletir sobre ética, sobre o ideal de justiça, inclusive. Uma vez que uma é inerente à outra. Em Aristóteles fica muito evidente. Não dá para se discutir política sem discutir ética, sem discutir a virtude humana, a justiça. Porque o objetivo da política é buscar uma sociedade harmoniosa, uma sociedade justa. E essa justiça é alcançada através da organização da polis, que é a política. Ok? Vamos continuar em Aristóteles. Segundo Aristóteles, para definir o que é justiça, precisamos diferenciar dois tipos de bens, os partilháveis e os participáveis, poder político, bem como também existem dois tipos de justiça na cidade, na polis, na sociedade. A distributiva, referente aos bens econômicos, e a participativa, referente ao poder político. Logo, a cidade justa deverá saber diferenciá-las e realizá-las. O partilhável do participável, o distributivo do participativo. Vou dar um exemplo.
Se tem um desastre natural, muita chuva, uma seca prolongada, a polis tem que garantir a comida aos mais pobres e, por sua vez, vender essa comida para os mais ricos, para poder se reorganizar. Porque trata-se de bens partilháveis e distributivos. Em relação ao poder político, que a gente discutiu muito na primeira aula, por exemplo, Aristóteles define ele como um bem participável, como uma justiça participativa. O poder político ele é participável, ele não é distribuível, beleza? Isso é importante diferenciar para compreendermos a perspectiva política de Aristóteles. Para Aristóteles, o conceito de política não está só relacionado à ética, mas também ao conceito de felicidade. Segura aí. Que é alcançada coletivamente. Para os gregos é impossível pensar a felicidade de forma individual como nós pensamos hoje. Não dá para... É absolutamente impossível um grego discutir felicidade sem que seja coletivamente. Surge uma grande questão filosófica. É possível ser feliz sozinho? Ou melhor, é possível ser feliz sem que a sociedade também esteja feliz? O ideal de felicidade para o grego é conquistado no todo e não nas individualidades. Logo, uma discussão de política, uma discussão de organização da coletividade perpassa pelo ideal de felicidade, mas uma felicidade coletiva, não felicidades individuais como a gente tanto ostenta nos dias de hoje. Uma busca de uma felicidade individualizada, como por exemplo é muito corriqueiro no discurso neoliberal, que a gente vai estar estudando mais à frente. A cidade injusta impede que uma parte dos cidadãos tenha uma vida feliz. Isso só será possível na cidade justa. Na cidade justa, assim, os governantes estarão submetidos à lei, a qual deve estar acima de todos. Assim, idealiza-se uma Constituição. Percebam? Constituição. Que com Aristóteles idealiza-se uma lei magna para todos os cidadãos. É com Aristóteles que se idealiza o que nós temos hoje. Em 1822, o Brasil proclamou sua independência. Precisou, posteriormente, fazer de imediato o quê? Uma Constituição, uma lei cuja qual todos estivessem submetidos a ela. Isso não surgiu do nada, isso em qualquer país do mundo. Isso surge a partir dessa concepção teórica de Aristóteles, onde nós precisamos ter uma organização social que tenha ou dê condições de felicidade a todos os membros dessa sociedade, na qual existe uma lei que todos estejam abaixo dela, beleza? O ideário de Constituição começa com Aristóteles, todos submetidos à lei. Uma síntese aqui de Aristóteles, eu botei todo em negrito, tamanha a importância disso, já falei anteriormente e a gente vai repetir. Aristóteles defende o Estado como expressão máxima da felicidade coletiva. E para ele, tanto faz a forma de governo ser monárquica, aristocrática ou democrática, desde que não estejam acima da lei e não se degenerem, tornando-se corruptíveis, como, por exemplo, a tirania, oligarquia e demagogia. O que é que Aristóteles quer dizer aqui? Aristóteles diz o seguinte: primeiro percebam, a ideia do Estado é a expressão máxima de felicidade, porque a organização da polis, ou a organização da sociedade, essa concepção política deve, como falei anteriormente, promover a felicidade de todos, buscar a justiça social, buscar o bem comum, ok? Tanto Platão quanto Aristóteles buscavam na organização política da polis ou da sociedade o bem comum. Para Platão, o bem comum é alcançado através dos filósofos no poder, porque esses alcançam um mundo inteligível e sabem o que é melhor para toda a sociedade. Platão negava a democracia. Já para Aristóteles, tanto faz, desde que o Estado promova o bem social, promova o bem comum. E tanto faz a forma de governo, pode ser uma monarquia, pode ser uma aristocracia ou pode ser uma democracia, desde que não se degenere, porque aí se torna uma cidade injusta. E aí, quando se degenera, quando se corrompe, o que era monarquia vira tirania, o que era aristocracia vira oligarquia e o que era democracia vira demagogia. Vamos explicar melhor isso?
Vejamos, para Aristóteles, tanto faz a forma de poder, democracia, monarquia ou aristocracia, desde que não se degenere. Quando a gente fala cidade justa, tanto faz cidade ou sociedade. Lembra-se, para Aristóteles, tanto faz a forma de Estado, desde que essa cidade justa, esse Estado justo, essa sociedade, vise o bem comum, vise a felicidade de todos. Caso contrário, ela se corrompe, ela se degenera. E o que era para ser o poder de muitos, democracia, lembre-se, democracia significa poder, governo, demo muitos, poder de muitos. O que era para ser o poder de muitos se transformou em uma demagogia. O que era para ser o poder de um só, é possível um rei que governa a sociedade? Sim, desde que ele governe para o bem comum, para a felicidade de todos. Mas se ele se corromper, vira uma tirania, o poder para si próprio. Só exerce as suas próprias vontades para o seu próprio benefício e não da coletividade. Pode ser aristocracia, cracia, poder dos melhores. Aristocracia significa o poder dos melhores? Pode, desde que esses que são considerados e são aceitos como os melhores, e aqui tem inúmeros exemplos na história, governem para o benefício de todos. Porque caso se degenere, vira uma oligarquia. O que é uma oligarquia, professor? Qual a diferença de uma oligarquia para uma aristocracia? Oligarquia é um grupo que toma o poder e governa para si próprio. Por exemplo, um período da história do Brasil, nós fomos governados por representantes de São Paulo e de Minas Gerais, o que ficou conhecido na política brasileira como política do café com leite. Grandes cafeicultores de São Paulo com grandes produtores de leite de Minas Gerais que se revezavam no poder, mas eles governavam para si próprios. E isso é um exemplo de uma oligarquia, ok? Que seriam exemplos do poder corrompido, degenerado, segundo Aristóteles. Repetindo, para Aristóteles, tanto faz a forma de poder, desde que vise o bem comum, a felicidade coletiva. Caso se corrompa ou se degenere, o Estado, ou aqui eu coloquei cidade, porque nos gregos a gente está falando da polis, né, grega, que são cidades autônomas, mas interprete isso como sociedade ou como Estado, pode ser democrático, monárquico ou aristocrático. Se corromper, pode dar democracia vir uma demagogia, da monarquia vir uma tirania, da aristocracia vir uma oligarquia, ok? Finalizando Aristóteles, nós finalizamos toda a filosofia grega do pensamento político. Saímos desde os sofistas, que têm a ideia de que a política é uma convenção humana. Passamos para Platão e Aristóteles, filósofos que contrariam os sofistas, entendem que a política é parte da natureza humana e a cidade, a polis, a sociedade é parte desta natureza. Para Platão, o bem comum é alcançado pelos filósofos no poder. Para Aristóteles, tanto faz a forma de governo, desde que vise o bem comum e que essa forma de poder ou todos estejam submetidos a uma lei maior, surge aí a ideia de constituição. Então pode ser tanto como uma democracia, uma monarquia, uma aristocracia, tanto faz, desde que não se degenere. É o início, o pulsar do pensamento político ocidental. Daqui vão vir diversos pensadores. A gente vai entrar no mundo medieval na próxima aula e vocês vão ver dois pensadores que já pensam diferente, já pensam uma perspectiva mais cristianizada. Agostinho e Tomás de Aquino. Para quem é católico, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Na Idade Moderna, os renascentistas vão buscar renascer essa filosofia que nós vimos aqui, a filosofia grega, e vão trazer à tona de novo pensamentos como o de Aristóteles e o de Platão. O próprio Agostinho e Tomás de Aquino vão cristianizar a teoria de Platão e Aristóteles. Então percebam, quando nós dizemos que os dias atuais nós vivemos segundo uma cultura greco-romana, é que esse pensamento de Platão e Aristóteles que nós acabamos de ver vai fundamentar todos os debates políticos até os dias atuais. Então temos muito a percorrer, só estamos no início. Espero vocês na próxima aula. O meu muito obrigado por vocês estarem comigo até esse finalzinho aqui. Espero que tenham gostado da aula.